Olá, turminha, tudo bem? Hoje vamos falar novamente sobre eletroquímica, uma segunda aula de eletroquímica que eu estou chamando aqui de Eletroquímica Parte 2. Nessa aula, por incrível que pareça, vamos ver o que tem de ver a RAM com uma bateria do carro. Então, a historinha, hoje é mais uma aula de historinha da química, né? Mas que precisa ser conhecida para que a gente entenda um pouco melhor essa história de eletroquímica. Então a gente vai sair lá da RAM e chegar por último lá na bateria de um carro, tá? Como estão relacionadas essas coisas, por incrível que pareça. Olha lá, primeiro vamos falar de um físico-químico italiano chamado Luigi Galvani. Ele era médico, estudioso de física, de química, filósofo, ano 1786. Ele era professor da Universidade de Bolonha, na Itália, professor de anatomia. E diz a historinha o seguinte, que ele estava fazendo experiência com rãs, e ele pendurou uma rã através de um gancho de cobre. A história da ciência diz que, com o vento, essa rã, que estava dissecada, ela balançou e encostou numa barrinha de ferro. No momento que encostou numa barrinha de ferro, houve um movimento aqui, essa rã tremeu. Ele estava olhando para isso, acho que ele deve ter corrido pelo menos uma semana, né? Mas aí ele voltou, pensou e falou, puxa vida, ó, conforme eu encosto a barra de ferro aqui, a rãzinha, né, mesmo depois de morta, ela está tremendo, né? E na época era muito comum, né, a relação com as teorias alquimistas. E aí ele lançou uma teoria que era chamada de teoria da eletricidade animal, que dizia que nos animais, mesmo após a morte, ainda existia uma eletricidade, né? Isso vem lá também dos alquimistas, né? Lembra que nessa época, mestre Berzelius, para quem gosta de química orgânica, lançou lá a teoria da força vital, né? Que só os seres vivos conseguem sintetizar os compostos orgânicos. Então o Galvani disse que essa rãzinha tremia porque tinha uma eletricidade aqui nela, que era uma eletricidade que existia nos animais. E lançou um livro sobre a força da eletricidade nos movimentos musculares. Um outro italiano, Alessandro Volta, lendo esse livro, 1799 agora, ele chegou à conclusão que não tinha essa tal força coisa nenhuma. Esse Alessandro Volta, ele foi o descobridor da chamada pilha voltaica e também do gás metano, né? Gás metano, lá da química orgânica novamente. Ó. Ele lançou um livro onde ele falava da eletricidade gerada quimicamente por contatos entre metais diferentes. Ou seja, ele discordava, tá, aqui do Galvani, onde Galvani dizia que tinha uma eletricidade animal. Ele dizia que não, que na verdade essa eletricidade era gerada entre o cobre e o ferro. E aí passava aqui uma corrente elétrica que fazia a rãzinha tremer. Bom, com essas ideias, ele conseguiu fazer uma série de reatividade dos elementos. E ele lançou uma pilha onde ele colocava barrinha de cobre, barra de zinco, barra de cobre, barra de zinco, barra de cobre, barra de zinco, ou seja, ele fez uma pilha, da onde se traz o nome até hoje de pilha. Entre essas barrinhas de zinco que eu estou colocando aqui em azul e cobre vermelho, ele colocava um tecido umedecido com ácido sulfúrico, H2SO4 em solução aquosa. Então, entre as placas, um tecido com ácido sulfúrico. No momento que ele formava aqui um circuito elétrico, tá, ele fechava esse circuito, essa lâmpada acendia. Essa experiência, inclusive, ele mostrou para Napoleão, na época, né, que havia invadido a Itália, e na internet vocês encontram até desenhos, né, feitos da época, né, sobre o encontro de Napoleão e o Alessandro Volta. Tá? Então vocês encontram pinturas, né, sobre esse encontro entre Alessandro Volta
e Napoleão. Ele levou esse invento aqui lá para o Napoleão. O que me interessa aqui quimicamente é o seguinte: quando ele fecha aqui o circuito, eu vou ter, já entrando aqui com alguns conceitos, os elétrons vão sair dessa plaquinha de zinco e vão chegar nessa plaquinha de cobre. Então, os elétrons saem dessa região, que a gente vai chamar de polo negativo, anodo ou ânodo, e chegam nessa região aqui, onde eu tenho a plaquinha de cobre, que é o polo positivo, chamado de cátodo ou cátodo. Então, ó, esse é o sentido do movimento dos elétrons, que a química diz que é o sentido real da corrente elétrica, ó, do polo negativo para o polo positivo, sentido da corrente elétrica real, do polo negativo para o polo positivo. O local onde o zinco oxida, a zinco 2+, sofre oxidação, e aqui no cátodo, cuidado, hein? O cobre aqui, ó, não acontece nada com ele. Ele é só uma extensão do fio de cobre, ó. Então a plaquinha de cobre aqui não acontece nada com ela. O que acontece é com o H+ do ácido sulfúrico. O H+ ganha 2 elétrons e se transforma em gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio, por sinal, fica impregnado aqui nas plaquinhas de cobre e faz com que essa pilha funcione durante um tempo bem pequeno, tá? Olha lá, voltando aqui à corrente elétrica, sentido real, do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons vão do polo negativo para o polo positivo. Ah, Mondra, mas eu vi em física. A física usa um sentido convencional, que eles convencionaram da corrente elétrica, onde falam que a corrente elétrica vai do positivo para o negativo. Ou seja, eles adotam o sentido do campo elétrico. Então, a física, o sentido da corrente é do campo elétrico, do positivo para o negativo. A química adota o sentido real, que é do polo negativo para o polo positivo, o sentido em que realmente os elétrons caminham do negativo para o positivo. Tudo bem? A nossa historinha avança um pouquinho mais. Vai lá no ano de 1836, quando um inglês chamado John Daniell lançou uma outra pilha chamada de pilha de solução. Mas essa pilha de solução eu vou estudar com vocês na próxima aula, porque é hiper importante em termos de vestibular. Tudo bem? Deem uma olhadinha lá no meu canal do YouTube, tá? Onde lá no canal do YouTube Química para Vestibular, então Química e Vestibular do curso do Mondra. Também essa aula eu coloquei no Facebook e no Instagram, tá? Então, um beijo para vocês, não desanimem, continuem a estudar.